da sociedade civil, talvez essa seja uma lacuna, assim, a gente conseguir formular mais conjuntamente algo que seja propriamente uma estratégia feminista de incidência. Acho que a gente, inclusive, pode olhar para alguns outros países, e se inspirar, entender como que a gente pode ir fazendo isso acontecer, mas estou super animada. Então, é um prazer estar aqui, agradeço muito o convite. Muito obrigada, Marília. Quem é a próxima? O próximo? Bom dia, eu sou Maria Isabel Monteiro, sou presidenta do Sindicato das Trabalhadoras Domésticas aqui do município do Rio de Janeiro. Estou também na direção plena da Central Única dos Trabalhadores, CUT-Rio. Sou também do Conselho Nacional das Trabalhadoras Domésticas e é muita honra participar desse momento. Só como eu estou no sindicato, no atendimento, eu estou só, e chegaram trabalhadoras domésticas para ser atendida, eu vou ter que sair um pouco da reunião, porque eu não queria perder essa reunião, mas não vai ter como. Portanto, eu demorei fazer a minha inscrição para participar, porque eu não sabia como ia ser a minha manhã de hoje. E no momento eu estou só aqui, eu vou ter que sair um pouco para poder atender aqui as trabalhadoras domésticas que chegaram. Tudo bem, Maria Isabel, quando você estiver pronta para voltar aí, volta aqui para a sala. Tá bom, eu vou até desligar, tá? Para não ficar passando o som, que eu estou na recepção. Aí eu vou desligar, depois eu entro novamente. Falou? Obrigada. Obrigada, Tá, até Maria. já. Eu vou Quem? seguir. Eu sou Viviana Santiago, eu sou de Recife, mas eu moro em São Paulo, estou falando aqui do Rio agora, né? Eu sou diretora executiva da Oxfam no Brasil, mas fundamentalmente eu me vejo como professora, como feminista, como mulher negra, como mãe. Acho que fiquei emocionada assim, com o convite, esses espaços de reflexão que trazem a possibilidade da gente juntar, né, tantas perspectivas, né, as visões de mundo que a gente traz com a gente para a gente tentar entender, né, juntar pedacinho por pedacinho de vivências, de histórias, de visões que nos ajudam a entender os contextos, né, entender né, o mundo do jeito que está, o G20 que já está aqui, né, o caminho que foi feito, o que virá. Eu fiquei muito empolgada assim, em receber o convite para estar aqui e estou animada que só com a possibilidade da gente ter tantos encontros, né? Que a gente já saiu muito nutrida desse espaço e espero que seja tão bom para todo mundo quanto já está sendo para mim. Muito obrigada, Viviana. Sempre bom ouvir pessoas que se apresentam como professores. Eu acho que profissão nobre. Quem mais gostaria de se apresentar aqui? Eu, Pode oi, falar. desculpa Oi. que a minha internet não estava muito bom, então troquei para meu celular. O meu nome é Maria José Ferrer, eu sou jornalista e trabalho em comunicação e direitos humanos faz 10 anos com organizações da sociedade civil de Bolívia, Peru, Chile, Equador, Argentina, Uruguai. Eu trabalho na Coalição Nicaragua Lucha, que é uma organização com de personas de Nicaragua que están en el exilio, algunas continúan allí, con mujeres, con estudiantes, con menores de edad también, y con colectivas feministas, como falei, de Bolívia, de Chile e Argentina principalmente. Eu moro em Rio de Janeiro, trabalho acá, estou aprendendo a falar português e toco maracatu, e eu estou tentando ter mais contato com pessoas de acá que trabalham em direitos humanos y trabajo con Paulo Aranches, que me invitó a esta reunión y quiero ayudar y aprender lo que pude. Obrigada. Obrigada. É Maria José, né? Obrigada, Maria. Próximo ou próxima? Bom, posso me apresentar.
Eu sou Denise Dora, sou uma advogada, ativista feminista há muitos anos. Moro no Rio Grande do Sul atualmente, sou gaúcha e moro no Rio Grande do Sul e sou uma das cofundadoras e integrantes do conselho diretor da Temis e na Brasil Office estou como articuladora do debate aqui sobre gênero. E vivi a experiência das enchentes no Rio Grande do Sul, né, numa situação muito privilegiada, não tive a minha casa invadida pela água, mas foi muito intenso a experiência aqui, especialmente a Temis viveu junto com as promotoras legais populares, que traz essa enorme reflexão. E estou super feliz da gente poder estar tendo essa conversa hoje, porque eu acho que é exatamente pensar caminhos e rumos, como vocês colocaram, que nos ajuda a poder também agir de forma mais estratégica, coletiva e com sucesso. Então, é uma alegria estar aqui com todo mundo. E como vocês podem ver, eu estou num ambiente rural hoje, que me deixa mais sensibilizada ainda pelo quanto a gente tem que se entender como parte da natureza e olhar para isso profundamente. Muito obrigada, Denise. Próxima, ou próximo. A gente tem aqui a Ruana, o Paulo, a Flora. A Juliana pediu para avisar que ela está sem voz, ela não vai conseguir se apresentar, ela não está se sentindo muito bem. Posso ir. Pode ir. Bom dia a todas, todos, todes. Me chamo Roana, falo do Rio de Janeiro, sou uma mulher negra, ativista dos sonhos, educadora social. Minha formação é das relações internacionais, especialista em história da África também, e hoje estou cursando pela UFRJ um MBA na área de responsabilidade social e terceiro setor, e hoje atuo no meio cultural, tentando colocar todos esses saberes em conjunto para promover um desenvolvimento com mais equidade. Quero também agradecer pelo convite, faço parte do grupo do Mulheres do Brasil, onde eu conheci a Thay, recebi esse convite, então agradeço, estou compartilhando de imensa felicidade com pessoas tão relevantes e acredito que vai ser de uma troca, de uma conexão muito boa. E também quero muito compreender essas nossas discussões, para onde a gente pode caminhar cada vez mais para frente, com o G20 chegando, e vai ser muito, acredito que o momento aqui vai ser extremamente fértil para mim, pois através do MBA eu consegui, vou estar presente no G20 Social como relatora ou facilitadora de alguns grupos, então vai ser muito importante para mim repercutir também tantos outros saberes plurais. Agradeço. Obrigada, Ruana, por participar. Próxima. Ou próximo. Pode ser um próximo? Pode ser. Olá, bom dia. É uma alegria enorme estar aqui com vocês. Eu sou Paulo Lugon, eu sou advogado de direitos humanos e tenho orgulho de dizer que eu sou um advogado que trabalha 100%, né, com direitos humanos. Eu estou com o programa Europa da Brasil Office agora, né? Eu sou capixaba, com muito orgulho, e, e eu fico entre Bruxelas e Genebra. Então, a gente faz a incidência aqui. né? Essa atividade colaborativa é uma coisa que trouxe muita alegria para a gente, né? A gente continuando esse trabalho que foi bem interessante já na revisão do Brasil ao Comitê CEDAW, né? Então, eu estou aqui para aprender bastante com vocês aqui. Obrigado. Obrigada, Paulo. Florinha, tá por aí? Bom dia, meu nome é Flora, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Minha mãe é de São Paulo e meu pai é de Washington, mas eu morei em vários lugares e agora eu estou no terceiro ano da faculdade na Holanda, estudando sociologia e antropologia.
E eu estou fazendo um estágio com a Denise na Brazil Office. Então, eu estou muito feliz de estar aqui e poder aprender de vocês hoje. Obrigada, Flora. Iman, você está por aí? Sim, bom dia, pessoal. Desculpa, a câmera tá desligada. É, mas meu nome é Imen Mussa, também sou do Washington Brasil Office, onde atuo como coordenadora de advocacy. E hoje eu estou baseada em Washington. É, e estou muito feliz de estar aqui. Eu acho que obviamente, isso é uma experiência muito boa de aprendizado, acima de tudo. E tô muito animada para acompanhar e aprender mais. Obrigada. Ingrid, se apresenta? Oi, gente, meu nome é Ingrid da Mata. É, eu sou especialista em comunicação, mas eu estou aqui hoje ajudando a Thay no apoio técnico. Então, sou parte do time dela agora na ULE. É isso. Eu tenho sobre direitos humanos e tudo mais. Eu já fiz parte de alguns coletivos, né? Um coletivo que começou na internet, que era Meninas Black Power. Uma das coisas que a gente conseguiu, mas assim, mais pensando na mulheres pretas, identidade, autoestima. E uma das coisas que a gente conseguiu foi mudar o mercado, porque a gente ficava tanto perturbando as marcas no Facebook, que se a gente hoje consegue comprar cremes assim, né, para cabelos crespos, foi muito da nossa, entre aspas, militância cibernética. E que, pelo visto, funcionou. É isso. Estou adorando estar aqui com vocês. Obrigada. Obrigada. Gente, mais uma vez, eu sou Thay Barroso, sou facilitadora dessa reunião. A OEL é uma organização que trabalha, que eu iniciei há 4 anos atrás. Meu primeiro cliente, inclusive, foi com o meu primeiro cliente que eu conheci o Paulo Lugon aqui, que foi a delegação da União Europeia, no Serviço de Ação Externa da União Europeia. Por 3 anos consecutivos, eu mediei o diálogo entre o diálogo sobre direitos humanos entre a sociedade civil do Brasil e da União Europeia. E foi desse processo de colaboração que o Paulo se inspirou para me desafiar, para pensar numa metodologia que pudesse trazer essas instâncias internacionais, esses tratados, né, toda essa pompa que acontece em Genebra, em Nova York, em outros lugares, para uma forma mais acessível. Então, cuido desse projeto com muito carinho, eu pessoalmente, dentro da organização, e quero chamar aqui, a gente tem 3 convidadas super importantes para falar hoje. É sempre um prazer ouvir. Eu acho que todas as atividades que a gente tem na Brasil Office são sempre muito ricas de convites, né? A gente cada vez vai conhecendo umas pessoas mais incríveis. E a gente hoje está com 3 convidadas aqui com- que a gente acha que são muito importantes para falar dessa temática e para trazer essa temática, que já se apresentaram, inclusive, é a Viviane. Opa, pronto, voltando aqui. Que é a Viviana Santiago. Cadê? Deixa eu dar o meu share screen, né? Que eu estou aqui falando, eu não estou compartilhando a tela. A Viviana, da Oxfam Brasil, atual diretora, como ela mesma falou, da Oxfam Brasil. A Marília Kloss, coordenadora de projetos na plataforma Cipó. E a nossa querida Denise Dora, para dar uma liga aí também nessa conversa. Então, eu separei aqui a ordem de fala, se for tudo bem. A Viviana começa, depois fala a Marília e depois fala a Denise, e a gente vai abrir para perguntas e respostas. Então, Viviana, é contigo. Muito obrigada, obrigada a todo mundo que está aqui, e as pessoas que depois vão acessar a gravação. Eu fico feliz que só, né, com o convite, e para mim é sempre muito importante que eu possa dizer de onde eu falo, né, e eu costumo dizer para as pessoas que eu vou fazer isso, né, até enquanto seja necessário, né, que é dizer das pessoas, me apresentar, né, desse lugar do mundo, que é o lugar do mundo de ser uma mulher, de ser negra, de ser nordestina, de ser professora, de ser mãe, né, de ser feminista. E eu trago esses lugares, né, porque são lugares que me inscrevem
numa perspectiva de resistência e de resistência praticamente desde antes que eu tivesse nascido, né? Ser uma mulher numa sociedade patriarcal tão profundamente marcada, né, pela violência contra as mulheres, né? Ser uma mulher negra numa sociedade racista, né, ser nordestina, né, e lidar o tempo todo com essas eh, provocações, com a barreira, a falta de acesso a direitos. E quando a gente sai do Nordeste, essa é uma questão que continua, né? Quando só pelo sotaque as pessoas questionam a nossa capacidade. Ser mãe numa sociedade que impõe a gente, enquanto mulheres, o útero ainda como um destino, mas depois nos revitimiza, né? Sempre que somos mães, né? A maternidade nos é imposta e depois somos punidas, né? Pelo fato de sermos mães, né? E esses lugares são lugares que são atravessados por muita violência, mas não é a violência que me define, né? O que me define é a minha capacidade de resistir a ela. E essa é uma capacidade ancestral, uma capacidade que está talhada no meu DNA, senão eu não teria chegado aqui, né? Aquelas e aqueles que sequestradas e sequestrados foram de África e trazidos para cá, resistiram e reinventaram a si mesmos e as suas vidas, né? Nesse processo dessa diáspora forçada, né? E eu trago esses lugares, né? Porque eu acho que são lugares que eles acabam recolhendo em si, né, um pouco de todas essas dimensões de violência que uma sociedade que não consegue garantir o acesso ao direito impõe a um grupo cada vez maior de pessoas que é chamado de minoria, né? De a gente pensar que essa maioria, na verdade, como Lélia Gonzalez dizia, não se trata de minoria, se trata de maiorias silenciadas, né? E eu sempre falo para as pessoas, né, que quando a gente discute aqui no Brasil, né, que, olha, isso aqui eu estou focando na população negra, aqui eu vou fazer uma questão, vou priorizar a população negra, as pessoas olham para a gente como se a gente estivesse fazendo uma medida para priorizar um nicho de mercado. Eu digo, não, eu quero que a gente comece a falar, né, eu estou focando na maioria da população brasileira, porque a população negra é a maioria da população brasileira, e não existe equívoco nenhum em fazer política para uma maioria. Mas o racismo impera de tal ordem na sociedade que, mesmo sendo a população negra a maioria da população brasileira, né, quando a gente diz que vai enfocar na população negra, você é questionada, né, sobre se isso é possível, se isso é viável, o que seja. E trazer esse contexto é importante, porque esse contexto ele é local, mas ele também é global, né? E eu começo pensando essa dimensão do que estrutura a desigualdade no mundo, e a desigualdade no mundo ela é estruturada por gênero, ela é estruturada por raça e é estruturada por classe, né? Os três pilares que sustentam a desigualdade são o patriarcado, o racismo e o capitalismo. A gente vive num cis heteropatriarcado capitalista, essa é a ordem global. E essa ordem global é a ordem que produz violência, que é a ordem que transforma, né, a natureza num objeto a ser degradado, né, e num corpo mulher, né, pensar essa natureza, o meio ambiente como esse corpo mulher constantemente estuprado, violado, né, vilipendiado, e essa é a ordem da sociedade e que nós sentimos profundamente aqui no Brasil. Então, quando nós temos o Brasil, né, nesse espaço de liderança do G20, e aqui eu vou aterrissando ainda mais, né, a minha reflexão, eu posso dizer que eu esperava mais, né? Eu acho que a pauta econômica é uma pauta que ela tem sido empurrada, né, dentro do G20, pensar, sobretudo, né, como o país, o Brasil, tem sido bold, tem sido ambicioso, né, em projetar essa dimensão da taxação das grandes fortunas, eu acho muito importante, e vou elaborar um pouquinho mais, mas eu sinto falta de raça, eu sinto falta de gênero,
quando a gente faz as discussões. Eu sinto falta da gente pensar e endereçar de fato, né, as dimensões, né, dos neoextrativismos, por exemplo, né, da gente pensar esse cis heteropatriarcado capitalista, porque, embora todas as pessoas tenhamos direitos, né, só pelo fato de sermos, né, o acesso ao direito ele não se dá da mesma forma. Então, quando a gente faz qualquer medida que tenta ampliar, né, viabilizar o acesso a direito, a gente precisa, de fato, ter uma excelente descrição. A gente precisa, de fato, chamar as coisas pelo nome, sob o risco de que uma resposta genérica não alcance as especificidades. Então, quando a gente tem o Brasil na liderança do G20, eu tinha uma expectativa que nós pudéssemos estar pautando, por exemplo, muito mais a questão racial e mostrar como a desigualdade ela tem um impacto nessa população, né? Porque o tráfico de escravos, sendo um tráfico transatlântico, né, e impulsionando o desenvolvimento capitalista no mundo, isso faz com que a questão racial não seja uma questão localizada apenas no Brasil, apenas na América Latina, apenas aqui, não. Né? A questão racial, o racismo é uma questão global, em todo lugar do mundo em que existe a população negra, essa população negra é o grupo mais vulnerável. Então, eu esperava, sendo o Brasil o país com maior população negra, fora da América Latina, e fora de África, né? A maior população negra fora de África. E tendo a população negra como a maioria da sua população, eu esperava que o Brasil ele tivesse um protagonismo muito grande nesse processo de pensar a questão racial, de endereçar a desigualdade, né? Acho que pensar a desigualdade, acho que o país tem sido eficiente, né, em propor uma discussão sobre desigualdade, e eu acho que a taxação, as propostas de taxação das grandes fortunas, elas acabam endereçando isso. Esse é um aspecto que eu aprecio bastante, né, e eu acho que essa é uma agenda que a Oxfam Internacional vem ajudando a construir no mundo, né, que é o debate sobre pobreza, ele não é suficiente, né, pobreza é só um pedaço da equação, a gente precisa fazer a conversa inteira, e a conversa inteira é a gente conversar sobre concentração de renda, sobre acumulação, e o mundo nunca esteve tão desigual, porque nunca foi tão grande o nível de concentração de renda no mundo. E concentração de renda é a gente falar exatamente isso, né? Que a distância, né? A gente lançou um estudo no primeiro semestre, a Oxfam, que chama Econonuestra, Econonossa, é uma economia para todas e todos. E nesse estudo a gente diz que uma pessoa, um trabalhador médio na América Latina, precisaria trabalhar 90 anos para ganhar o que um bilionário na América Latina ganha em um dia. Isso é desigualdade, isso é ultraconcentração de renda. E a gente, eu acho que o Brasil tem sido eficiente em mostrar, né, como a gente vive numa sociedade que permite uma coisa tão obscena, né, como existem mecanismos nessa sociedade que permitem essa extrema acumulação. E essa extrema acumulação, ela só é possível por conta da maneira como os sistemas a gente tem o sistema econômico e especialmente as políticas fiscais estruturadas no mundo, né, que fazem com que, proporcionalmente, as pessoas mais pobres, elas paguem muito mais imposto do que aquelas pessoas mais ricas, né? Isso porque, né, a maior parte da renda de uma pessoa pobre, ela está comprometida com o consumo. E aí, essa pessoa é tributada ali o tempo todo. 70% da renda de uma pessoa pobre está comprometida com consumo. Roupa, sapato, aluguel, moradia, serviços. Não é 70% da renda de uma pessoa mais rica que está envolvida no consumo. O fato de 70% da renda da pessoa pobre estar no consumo faz com que essa pessoa ela não consiga, por exemplo, guardar. Essa pessoa, ela gasta tudo que ela tem. Então, essa pessoa, ela não consegue ter mobilidade social.
né? Ela não consegue nem pensar o amanhã, ela pensa somente no hoje, literalmente vende o almoço para poder comprar o jantar. Ao passo que as pessoas mais ricas, né, boa parte de sua renda não é tributada, né, lucros e dividendos, né, grandes fortunas, é, herança, todo esse contexto fora de tributação faz com que uma pessoa rica, ela esteja cada vez mais rica, e uma pessoa pobre, ela esteja sempre pobre. Então, como é que a gente desafia isso? Numa reforma dos sistemas fiscais ao redor do mundo. E precisa ser uma reforma global, para que a gente evite, né, também a fuga de divisas. E eu acho que isso está muito bem posto. Eu acho que provocar essa discussão, incomodar a sociedade, gerar esse nível de incômodo, falar que a gente precisa de financiamento de Estado e que o financiamento de Estado ele deve vir, né, desse processo de taxação das grandes fortunas, da gente pensar o quanto, né, as economias e os indivíduos mais ricos são os maiores poluidores e deveriam estar pagando mais. Isso também é muito importante, né? Essa discussão que vem sendo feita pelo país, no sentido de dizer a gente precisa não é caridade, né? As potências financiarem, né? A gente pensar também, mas eu esperava, por exemplo, que a gente também estivesse falando mais dentro de uma chave de desigualdade. Eu esperava que a gente estivesse falando mais, né, sobre essa pobreza que tem a cara de uma mulher, né? Como é que a gente deveria estar falando mais sobre a questão de gênero e tem uma cara de mulher preta, né? Como é que a gente, pensando nessa interseccionalidade, a gente chegaria mais a esse processo de produção da desigualdade e que respostas se cobra aos países no sentido de endereçar, né? Eu esperava mais desse processo que estivesse acontecendo. Acho que pensar dentro dessa agenda, né, a questão, dentro dessa grande bandeira, né, a questão da fome, eu acho que também foi um golaço do Brasil. Eu acho que a gente precisa, é imoral, é obsceno, né? 2024 a gente ainda está discutindo fome, a gente ainda está com níveis de desnutrição e adoecimento relacionados à fome no mundo, um mundo que daqui a pouquinho tempo vai ter o primeiro trilionário. Como é que a gente pode, né, ter o primeiro trilionário, uma pessoa acumulou tanto que vai virar trilionário e a gente ainda está discutindo fome, né? Então, eu acho que a Aliança Global contra a Fome precisa acontecer, mas mais do que isso, né? Isso é emergência, né? A gente precisa, de fato, né, de uma discussão, né, que mova os países a uma reforma de seus sistemas fiscais para que a concentração no mundo diminua. A gente também precisa seguir desafiando esses mesmos países na dinâmica de como todo, né, ao tráfico de minerais, ao tráfico, né, de matéria-prima que sai da Amazônia, que sai dos países, né, do sul global, e evitar como é que a gente cria, né, consenso ético entre as maiores potências para que então se estenda sobre o mundo, para que a gente interdite, né, esses neoextrativismos, né, que vem produzindo morte, né, vem produzindo violência. E como é que a gente pode criar consenso para um financiamento, para uma transição energética justa, que não deixe ninguém para trás? E como é que a gente mostra no palco do G20 que a maneira como tem sido feito hoje no Brasil e no mundo essa transição energética tem sistematicamente já gerado muita violência. Aqui no Brasil a gente fala, né, dentro do processo da implantação das torres eólicas, das filhas e dos filhos do vento, né? Esses homens que são trabalhadores, que vão implantar essas torres, que engravidam essas meninas, essas mulheres e vão embora, né? E os filhos do vento já começam. Que outros filhos a gente vai ter, né? Como é que a gente faz uma transição justa que não expulse a população rural de seus territórios? Como é que a gente pensa em criar consenso, né, para um financiamento climático que permita que as coisas sejam feitas sem revitimização? Então, todas essas discussões, eu acho que elas tiveram centralidade,
aqui no G20, sob a condução do Brasil. Em que pese o fato das ausências que eu senti, eu acho que o Brasil fez uma excelente condução. Eu, eu tenho uma impressão de que tem feito melhor no G20 do que tem feito aqui internamente, tem conduzido, tem conseguido, né, avançar mais em algumas temáticas do que tem conseguido no próprio contexto do Brasil com esse Congresso do jeito que está, travando, né, todas as discussões nessa direção. Então é muito nítido, né, você entender o que o governo tem conseguido fazer, e o que seria o plano, né, se a gente não tivesse esse Congresso ultra mega power conservador barrando todas as discussões. Então, eu tô com muito entusiasmada assim para ver, né, as resoluções finais. Acho que a gente não vai conseguir tudo o que a gente gostaria, mas acho que a gente com certeza caminhou bastante sob a liderança do Brasil. Então, paro por aqui para ouvir, estou muito curiosa para ouvir minhas colegas. Muito obrigada, Viviana. Muito obrigada mesmo. Marília, vamos seguir as falas? Vamos sim. Pessoal, vocês me escutam e me veem bem? Sim, sim. Tá, Sim. maravilha. Eu tô com a conexão um pouquinho ruim, então qualquer coisa é por isso, e vocês me sinalizam, tá bom? Bom, gente, em primeiro lugar, tô super feliz de estar aqui conversando com vocês hoje. É até difícil fazer uma fala depois dessa fala profunda, muito bem articulada e muito potente que a gente acabou de ouvir da Viviana. Tô até com o meu GPS recalculando, assim, porque senti muito, assim, bateu muito aqui. Então, obrigada, Viviana, pela fala. Eu tinha planejado ia trazer, levar a conversa para um outro lado. Mas eu acho que eu vou começar por uma coisa um pouquinho anterior até. Porque, bom, gente, hoje eu sou coordenadora de projetos da plataforma Cipó, mas eu também faço parte de um movimento feminista chamado Marcha Mundial das Mulheres, que data dos anos 90, é um movimento global, não é só no Brasil, a gente está presente em mais de 50 países e territórios. E a gente, historicamente, vem fazendo uma crítica ao G20, ao que significa o grupo das 20 maiores economias do mundo, que eu acho que não é banal. E isso, assim, eu tenho que tirar a anacronia da crítica, perdão, em alguma medida, porque hoje, claro, que todas nós estamos inseridas nessa dinâmica de construção do que tem sido a presidência brasileira do G20, mas eu acho também que é importante, talvez, a gente dar uma historicizada no que significa o G20. Porque, bom, eu falo um pouco mais da perspectiva de governança internacional. Então, qualquer coisa, a gente vai dialogando na parte do debate, tá bom? Mas eu acho que é muito importante a gente ter em mente o que significa hoje em um cenário de multilateralismo desgastado, ou seja, em que a gente está tendo a reprodução de guerras, de militarização no mundo todo, com uma governança internacional incapaz de dar as respostas que a gente precisa. Ou seja, a gente está vendo a eclosão de guerras, em que a gente sabe que a população, sobretudo as mulheres e a população racializada no mundo todo, as populações negras, indígenas, populações árabes, são as mais afetadas. Ao mesmo tempo, a gente está vendo um cenário de colapso ecológico, a gente está vendo a ampliação da fome no mundo, a gente está vendo a ampliação da pobreza e das desigualdades e uma governança internacional incapaz de dar essas respostas. Eu acho que esse é um diagnóstico comum, que provavelmente todo mundo aqui tem. A gente sabe que, objetivamente, o que deveria estar funcionando a nível global não está, tanto que a gente vive o cenário que a gente tem hoje. A gente recém passou por uma pandemia global que, inclusive, aprofundou essas desigualdades. Mas, ao mesmo tempo, essa governança não está respondendo. Eu sei que todo mundo tem esse mesmo diagnóstico, mas eu acho que é importante a gente partir desse ponto comum. E, ao mesmo tempo, a gente tem algumas dessas responsabilidades, que deveriam ser tomadas coletivamente entre todos os países do mundo, com representação igual e proporcional e igualitária. A gente tem algumas dessas responsabilidades escorrendo para outras partes da governança internacional. E uma dessas partes é o próprio G20. Porque se a gente para pensar, o G20 é o grupo das maiores economias do mundo. Como que a gente quer que as principais decisões sobre o mundo inteiro passem por um espaço que é tão limitado? Porque a gente sabe que os países do mundo são muito mais que 20. E, ao mesmo tempo, a gente sabe o que significa o grau de concentração de poder nesse grupo de 20 países, dos países mais ricos e poderosos do mundo.
Então, eu acho que hoje a gente se coloca à disposição, enquanto sociedade civil do Brasil e do Sul Global, para fazer a discussão sobre o que a gente quer para o G20. Isso é muito importante, porque as nossas vozes precisam estar lá, a nossa concepção, a nossa construção coletiva. A gente não pode abdicar de incidir nesse processo. Mas, ao mesmo tempo, eu também acho que a gente tem que retomar uma parte da crítica, dizer. Não são todas as decisões sobre todas as esferas do globo que tem que passar simplesmente pelos 20 países mais ricos do mundo. Inclusive, tem momentos, e eu olho principalmente para a parte de clima, que é a área que eu trabalho, em que a resposta tem que ser não. Essa decisão tem que ser tomada em espaços onde outros países tenham mais representatividade. Em que países do sul global, em que países da África e da Ásia e da América Latina estejam presentes. Até porque esses são os países mais afetados pela crise climática, pelo colapso ecológico. Então, eu acho também, assim, de saída, a gente também tem que dar uma retomada do que significa. Claro que a gente vai fazer a construção do G20, ele é um espaço importante, dali sai muita decisão importante. Até porque se tem coisa que não está sendo resolvida nos espaços mais formais da governança internacional, a gente também precisa que os países e os ministros, não só os presidentes, mas os ministros e toda a equipe técnica dialoguem. A gente precisa desse tipo de espaço. Mas tem coisa que a gente também precisa que todos os países estejam presentes. Enfim, é uma crítica que a gente, como Marcha Mundial das Mulheres, vem historicamente fazendo, e agora, às vezes, eu sinto que a gente está tão imerso nessa sobrecarga de construir o G20, porque é uma sobrecarga, sobretudo para nós mulheres também, né? Estamos todas muito sobrecarregadas de trabalho. E a gente não olha, assim, a imagem maior de que a gente também tem que entender que ali está concentrada, enfim, os países mais poderosos do mundo estão ali. Então, esse é um primeiro elemento que eu acho que é importante da gente discutir, antes de eu entrar propriamente na minha fala. Um segundo elemento que eu acho que é importante a gente pensar o tempo todo bom, a gente está aqui nesse espaço fazendo essa discussão que é muito importante sobre como a gente vai conseguir incidir nesse processo para que as nossas perspectivas, as nossas vozes, a nossa linha política esteja, ou que a gente tente que a nossa linha política esteja nesses próximos dias, começam daqui a pouco, né, nas últimas etapas da presidência do G20 brasileiro. Mas, ao mesmo tempo, tem algumas coisas da governança internacional que não são de fácil tradução. Eu fico constantemente com essa impressão, assim, de que o G20 é um processo que traz muita efervescência social aqui no Brasil. A gente tem mobilizações dentro do G20, ao redor do G20, inclusive contrariamente ao G20, que trazem um debate que eu acho que é muito importante, que a gente tem movimentos sociais, organizações coletivas, enfim, organizações populares participando desse processo como um todo. Mas, ao mesmo tempo, tem um nível de limitação da governança internacional e do que a gente pode colocar nesse tipo de espaço. E eu acho que é um esforço muito importante espaços como esses para a gente conseguindo traduzir o que significa o processo do G20 como um todo. E é um esforço quase constante de tradução, porque se a gente olha as resoluções de espaços como o G20, as declarações ministeriais, por exemplo, às vezes é de um grau de tecnicidade que demanda esse esforço da gente. Eu acho que a gente tem que sair daqui também se entendendo como ator individual e coletivo que tem que estar sempre fazendo esse esforço. Porque, apesar da gente não achar que todas as decisões do mundo têm que ser tomadas a nível de G20, as decisões que estão sendo tomadas no G20 dizem sobretudo ao que acontece dizem respeito sobretudo ao que acontece nos territórios, nas comunidades, nos espaços onde estão a maioria da população. Então, a gente se colocar constantemente como essa ponte entre o que acontece a nível global e a nível local é super importante. E bom, gente, entrando mais propriamente na minha fala, eu pensei em trazer para vocês uma discussão, e eu não vou me alongar muito no tempo, por favor, se eu passar, vocês me avisam, mas porque eu acho que quando a gente olha o que a gente quer para o G20, a gente sempre tem que lembrar que em espaços internacionais que saem resoluções, declarações, cada palavrinha importa. Ou seja, como vai sair o texto final, se na resolução vai fazer menção a gênero e raça, por exemplo, isso vai ser uma coisa importante para a gente, vai ser uma vitória para a gente. Mesmo que a gente ache que na prática isso não vai significar as mudanças de verdade,
e, sendo sincera, pouquíssimas das vezes vão significar mudanças de verdade, até porque se enfim, o texto mudasse automaticamente a vida das pessoas, a gente já estaria muito mais avançado. Mas a gente vai, a partir do momento em que tem uma resolução em que a nossa linha política é, de alguma medida pequena, impressa, a gente vai ter um instrumento de pressão a mais. E eu acho que talvez esse seja um raciocínio que pode ser interessante para a gente ir pensando como que a gente pode fazer a nossa incidência, nossas medidas de pressão para que a gente, enfim, chegar num texto final mais de acordo com o que a gente quer. Mas, bom, gente, vamos lá. O que que eu preparei para vocês? Em primeiro lugar, eu não quero de forma alguma me sobrepor à fala da Viviana, então vou tentar me complementar muito com o que ela disse, já partindo de um cenário de algumas frustrações sobre o que tem sido a presidência brasileira do G20. Mas, ao mesmo tempo, como ela também mencionou, eu acho que Viviana mencionou muito bem, inclusive, essa é, em alguma medida, uma presidência relativamente diferenciada no que diz respeito às presidências do G20. Porque o governo brasileiro conseguiu estabelecer algumas prioridades que acho que são importantes: combate à fome e à desigualdade, a promoção do desenvolvimento sustentável e o combate à mudança do clima, e a reforma da governança internacional. E essas são as três prioridades da presidência brasileira do G20, perdão. E ao mesmo tempo em que a gente conseguiu alguns outros processos. Em primeiro lugar, a criação de uma força-tarefa do clima, a Aliança Global contra a Fome e o estabelecimento de alguns princípios de alto nível para a bioeconomia são alguns dos resultados que eu acho mais interessantes da presidência brasileira do G20. E ao mesmo tempo, vocês estão conseguindo me ouvir, né, gente? Show, beleza. E ao mesmo tempo, a gente tem a criação do G20 social, esse processo de participação social, que também é uma inovação da presidência brasileira do G20. E eu acho que vai chegar o momento da gente fazer um balanço sobre o que significa essa participação social, qual o grau de qualidade dela, de fato, né? Pontos que eu acho que ainda são lacunas no que diz respeito à nossa política de participação social como um todo, principalmente para a agenda de política internacional. Eu acho que tem algumas coisas que foram ficando pelo caminho, mas também é uma proposta da presidência brasileira e que eu acho que é interessante. Até porque a gente vinha vindo de uma presidência do G20 que estava com a Índia ano passado, que foi muito mais autoritária, né? Teve muito menos espaço para diálogo com a sociedade civil. Então, a presidência brasileira do G20, ela tem essa efervescência social também porque o governo federal teve algum grau de disposição para abrir espaço para a sociedade civil e para movimentos sociais, e isso nos deu uma oportunidade de ampliar um pouco mais o diálogo. Então, eu não acho que essa seja uma presidência qualquer. Eu compartilho muitíssimo com a Viviana de frustrações, de coisas que eu queria ter visto diferente, até porque abri minha fala falando que não é um espaço que eu acho que vai nos dar os avanços que a gente precisa, até pela forma como ele é construído, até pelas desigualdades que ele reproduz, de uma globalização assimétrica, de concentração de poder. Mas, ao mesmo tempo, eu também acho, como Viviana mencionou, que ela é uma presidência diferenciada. E aí, chegando um pouquinho mais em clima e gênero, né, que são as áreas com as quais eu trabalho e que eu queria conversar um pouco com vocês. Eu acho que tem algumas vitórias que são importantes da gente ir entendendo, até para a gente saber onde a gente pode incidir nas etapas das próximas semanas. Eu acho que teve dois avanços importantes, em termos formais, propriamente ditos. E um deles está no texto, que é a Declaração dos Ministros das Finanças, Meio Ambiente e Relações Exteriores, que saiu há pouco tempo, porque esse texto, ele reafirma a importância, em palavras muito mais técnicas, que não vale a pena reproduzir agora, mas ele reafirma a importância de uma transição energética. Não fala especificamente o termo transição energética, e não fala de transição justa, né, que seria, pelo menos de minha parte, a linha política com a qual eu gostaria de ver. Até para a gente pensar um processo de transição justa que não reproduza desigualdades em seus diversos sentidos. Mas é uma vitória a gente conseguir que os ministros do G20 dessem uma declaração dessas. E a gente tem também uma vitória porque nas reuniões que são inéditas de diálogo entre as duas trilhas, né, a trilha financeira e a trilha dos Sherpas, eles colocaram em sua declaração um compromisso com a antecipação da meta de neutralidade climática.
Então também é uma vitória. Com uma linguagem muito branda, é claro, definitivamente não é com a linha política que a gente quer, e também não é suficiente para fazer frente ao colapso ecológico que a gente vive, mas eu acho que são sinalizações interessantes no que diz respeito ao G20. E ao mesmo tempo, eu tenho a impressão de que é uma presidência que reconhece, em alguma medida, a interseccionalidade da agenda de gênero com a agenda de clima. Porque, ao mesmo tempo em que sinaliza caminhos interessantes no que diz respeito ao combate à mudança do clima, tem espaços em que essas duas agendas são conectadas e eu também acho que isso não é qualquer coisa. E eu sei que eu já estou quase chegando no final do meu tempo, então eu já vou me encaminhando no final, para o final da minha fala. E eu acho que a gente, quarta-feira, vai poder conversar um pouco mais sobre a intersecção entre essas duas agendas, mas eu acho que quando a gente faz um balanço do que tem sido a presidência brasileira do G20, já é importante a gente ir mencionando esses aspectos. Porque, em primeiro lugar, foi institucionalizado o grupo de trabalho de empoderamento das mulheres. Foi um grupo de trabalho que foi criado ano passado, na presidência da Índia do G20, em 2023, e que foi uma junção, em alguma medida, de outros dois grupos que já estavam acontecendo, que era o W20, o grupo de engajamento de mulheres, junto com o G20 Empower, que era uma outra estrutura ao redor do G20 que estava sendo criado para as mulheres. E aqui eu abro um pequeno parênteses, porque assim como o esforço de tradução do que significam os textos ministeriais, esses documentos mais formais do G20, o G20 é um grupo que também funciona numa estrutura muito sui generis. Não é fácil tu olhar para o G20, tu olhar para um organograma do G20 e entender o que ele é. Porque tem a trilha financeira, tem a trilha Sherpa. Aí na trilha Sherpa tem os grupos de engajamento. E os grupos de engajamento cada vez são mais e mais. Então cada vez tem mais atores envolvidos. Então, tu não sabe muito bem para onde olhar para tentar fazer esse balanço. Então, essa também é uma dificuldade que eu acho que a gente vem encarando. Mas fecha esse parênteses. Bom, há um pouco mais de um mês, o grupo de trabalho de empoderamento das mulheres do G20 lançou, que foi institucionalizado esse ano, lançou o seu texto, a sua declaração, né? Final, de forma muito simplificada. E eu acho que é um texto interessante para a gente olhar, porque apesar dele não dar conta de todas as nossas vontades, e sinaliza a vocês assim, essa é uma avaliação minha. É claro que eu queria muito mais desse texto, mas eu acho que ele é um texto interessante porque ele passa pelos três principais temas do grupo, que foram estabelecidos no início desse ano, e traz como se fosse um quarto tema, que eu acho que é super interessante também. Os três temas principais são a promoção da igualdade de gênero, da autonomia econômica e da economia do cuidado, dos sistemas de cuidado como um todo. Então, é um grupo de trabalho que olha para a dimensão financeira e econômica da vida, mas reconhecendo que existe o trabalho de cuidado por trás, e eu acho que esse é um componente importante. Isso é importante, sobretudo, porque os países do Sul Global que compõem o G20 trazem essa agenda, as mulheres do Sul Global trazem essa agenda. O segundo eixo de trabalho é a eliminação da misoginia e a prevenção e o fim da violência baseada em gênero, então, um componente ligado à violência. E, perdão, eu pulei um deles. Tem um eixo ligado a gênero e ação climática também, um eixo de trabalho dentro desse grupo que também trabalha com gênero e ação climática, mas tem um quarto componente que aparece que não é um grupo, um eixo formal de trabalho desse grupo de trabalho, mas que acabou aparecendo na declaração, que é o combate à militarização e o papel das mulheres no combate às guerras, que eu acho que também acabou sendo super interessante. Bom, o documento final, se a gente olha, ele tem a forma como esses 3/4 temas vão sendo construídos se dá a partir de 5 tópicos principais, e eu acho que ele está bem interessante, assim, para o que diz respeito à nossa agenda, é um documento no qual a gente pode se aprofundar, se a gente quer pensar aqui algumas estratégias de incidência. E eu só vou destacar alguns elementos que aparecem ali que eu acho que são interessantes. Em primeiro lugar, o documento. Tá indo muito rápido, gente. Tá dando para entender meus pontos? Tá tudo certo? Moderadoras, tá na hora de eu acabar, Para né? mim tá ótimo, pode continuar aí. A gente tem mais alguns minutinhos. Tá. Exato. E depois a gente vai fazer um monte de perguntas, então tá bem também para você Só, e para mim. só uma coisa. Se você puder explicar o que é Sherpas, eu acho que nem todo mundo sabe. Ah, tá, beleza. Eu também não vou saber explicar isso muito bem, gente.
São estruturas de dentro do G20 que também eu não, inclusive assim, dentro da minha organização, eu não trabalho tão diretamente com o G20. Então, se eventualmente tiver uma dúvida que eu não vá saber responder, eu levo internamente dentro da Cipó e trago para você sem o menor problema. Porque tem gente muito mais especialista que eu, muito mais craque que eu em G20. Mas, uma brevíssima explicação. Eu falei que existem duas trilhas quando a gente pensa o G20 hoje. Tem a trilha financeira, que é a trilha originária do G20. Ou seja, as 20 maiores economias do mundo se juntaram e os seus ministros da Fazenda, ministro da Economia, dependendo do país, se juntaram e fazem suas reuniões técnicas. Então, essa é uma trilha financeira, é como a gente chama. E tem a trilha Sherpa. E a trilha Sherpa, ela já vai ganhando um outro caráter político, porque ela não vai simplesmente tratar dos temas financeiros, mas ela vai tratar de temas políticos que também estão ao redor da economia. E é ali que estão, por exemplo, os nossos grupos de engajamento. Que eu acho que talvez alguns de vocês conheçam. Nós da Cipó, por exemplo, fazemos parte do T20, que é o grupo de engajamento dos think tanks, né, em resumo, assim, de organizações que trabalham com pesquisa. Mas tem também o grupo de engajamento que é o C20, que é o grupo das organizações da sociedade civil. Tem o P20, que é o grupo de parlamentares. Tem o W20, que é das mulheres. Então, tem uma série de grupos de engajamento. Mas a gente pode conversar um pouco mais sobre o que significam essas duas trilhas depois, no debate. Mas aí, gente, só para fechar, para parar com esse meu blá 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 todo, eu acho que tem 5 tópicos que apareceram nesse documento e que são importantes da gente ir entendendo. Em primeiro lugar, há o reconhecimento de desigualdades de impactos das mudanças do clima. Ou seja, é um documento que reconhece que os impactos da mudança do clima são desiguais para homens e mulheres. Isso não é qualquer coisa, porque apesar da gente já saber que a ciência nos diz isso, que a vida material nos diz isso, qualquer pessoa que olhar para um cenário de evento extremo, por exemplo, sabe que o impacto sobre a vida das mulheres, sobre a vida dos homens ou das pessoas que não são mulheres é diferente. Mas um reconhecimento num grupo como o G20, eu acho que tem seu valor. Ao mesmo tempo, é um documento que reconhece a subrepresentação das mulheres nos espaços de poder e que reivindica a participação plena, igualitária e as condições de liderança das mulheres. Ou seja, reconhece o problema e diz que isso precisa ser mudado a partir de uma participação maior das mulheres. E ao mesmo tempo, e esses são os últimos 2 itens que eu acho que são importantes para a gente conversar, é um documento que fala da importância da educação e capacitação das mulheres, é, no que diz respeito à ação climática. Então, mulheres sabem o que fazer, mas não necessariamente têm o acesso a recurso e informação para que possam agir. E, ao mesmo tempo, reivindica a produção de dados que façam o desagregado por gênero e sexo. Então, que olhem para a realidade do colapso climático que a gente vive hoje, perdão, mas que também faça essa separação sobre o que significa homens e mulheres. Então, reconhece o impacto desigual e diz que a gente precisa seguir produzindo dados que mostrem essa realidade para a gente. Então, para finalizar, gente, eu acho que se a gente faz um balanço da presidência do G20, ele vai ser frustrante. Para mim é frustrante, assim, eu queria muito mais. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que tem alguns pontos interessantes que a gente pode pegar para trabalhar, para buscar incidir mais. E a conexão da agenda de gênero e de clima, que foi o que eu pensei para trazer para vocês, enfim, até porque foi a demanda, eu acho que tem alguns pontos interessantes que a gente pode trabalhar, que não vai avançar do jeito que a gente quer de forma alguma. Até porque, apesar do texto, por exemplo, fazer um reconhecimento do impacto desigual e falar de interseccionalidade nas desigualdades, ou seja, mulheres sofrem mais, mulheres negras, mulheres indígenas, mulheres árabes sofrem mais ainda. Isso está reconhecido, ao mesmo tempo isso é fraco no texto, perto do que a gente queria, né? Perto da política que a gente queria ver impressa no G20. Mas é isso, gente. Perdão por falar muito. Esse é um tema interessante e bora pro debate. Muito obrigada, Marília. Potente essas falas, hein? Começamos bem. Eu vou passar a palavra para Denise, com o grandíssimo desafio de seguir a nossa Total conversa. desafio, pessoal. Bom, bom dia a todo mundo. Antes de tudo, dizer que foi muito, muito inspirador escutar a Viviana e a Marília, porque eu acho que elas, né, a Viviana traz toda essa sua análise sobre
de onde fala e o que está implicado nos conceitos de igualdade e desigualdade com os quais a gente está tratando, e quais são essas estruturas de desigualdade, né? E a Marília com toda essa análise também de como é que essa discussão circulou por dentro do G20. E eu pensei em trazer 3 pontos principais que eu acho que foram já tratados, né, por Viviane e Marília, mas que talvez seja um dos motes pelos quais vale a gente aprofundar hoje, que é essa ideia de aonde se faz o governo global, né? E como numa grave crise climática como a que a gente está atravessando, que realmente impacta populações de forma diferenciada e impacta especialmente as mulheres, vou trazer alguns exemplos de situações, aonde que isso pode ser endereçado para complementar todos os esforços, né, de apoio, mobilização, e reconstrução locais por onde passam, né, os terremotos, as enchentes, os tsunamis, os furacões, enfim, todos os eventos climáticos extremos que a gente está vivendo e que batem, né, em populações específicas. E aí eu queria fazer uma pequena linha do tempo, assim, para chegar até esse momento de análise desse debate do G20 e o que a gente tem pela frente, que é pensar exatamente como o movimento de mulheres, o movimento feminista, o movimento antirracista, então os movimentos sociais, eles conseguem botar essa frase nos documentos e começar a produzir, talvez a partir daí, algum impacto nas políticas globais, na governança global e também nas políticas nacionais. E aí eu queria voltar aí 32 anos para 1992, quando a Organização das Nações Unidas abre o seu ciclo de conferências sociais da década de 90 e organiza no Rio de Janeiro a Eco 92. Então, a primeira conferência, né, que vai tratar de uma forma profunda assim sobre o que estava em discussão naquele momento sobre a questão ambiental. Ela foi uma conferência muito mobilizadora da sociedade civil brasileira. Eu diria que a sociedade civil brasileira que vinha saindo da ditadura, né, se reconstruindo ali no processo que envolveu fazer a nova Constituição Federal de 88, e muitos dos coletivos, dos grupos, dos movimentos que se organizaram para produzir para a própria Constituição brasileira propostas que tratassem da questão ambiental por um lado e de direitos das mulheres por outro lado, elas vão se conformando aí na constituição de novas organizações da sociedade civil, ambientalistas, feministas, antirracistas. Vou dar um exemplo só, 3 exemplos. O ISA, o Guelé 10 e o CEFEMIA são organizações ali dessa virada de 88, 92, né? Seguida por outras organizações no Brasil, como a Temis, que vem de 93. Então, aqui tinha uma construção de competências, capacidades, habilidades e debate que vai desembocar muito fortemente e viver essa experiência da Eco 92. Então, a Eco, ela tem uma plataforma de ação voltada para pensar a questão ambiental naquele planeta dos anos 90, que saía da Guerra Fria, que estava pensando uma nova ordem de governança global, mas já na ECO há um movimento muito intenso de organizações feministas, de mulheres negras, de mulheres indígenas, trabalhadoras sem terra, trabalhadoras camponesas, a Marcha das Margaridas, que vai compor esse debate de, bom, esse clima, esse meio ambiente, esse planeta que está se falando, tem a sua parcela, né, feminina que vive toda essa crise de forma desigual. Ali já teve a grande tenda das mulheres e se começa a debater o que envolvia pensar a questão ambiental e o feminismo. E acho que um tema que foi muito forte foi exatamente pensar o quanto os mecanismos que engendraram a construção desse capitalismo, racismo e sexismo que Viviana traz como pilares da ordem econômica
e também política e social do mundo, ele tem um grande dilema que é como resolver a questão da reprodução humana nesse mundo de trabalho racista e sexista, e o quanto confinar mulheres dentro de casa, né, numa separação artificial da vida pública e privada, e sobrecarregando especialmente mulheres, né, no caso do Brasil, que vinham da experiência de 400 anos de escravidão e que seguiram confinadas a reproduzir trabalho doméstico não remunerado, ou mal remunerado, ou muitas vezes em condição análoga à escravidão, ela vai compondo esse pilar dessa organização capitalista. Então, não tem como pensar o tema das desigualdades no mundo e, portanto, de uma possível nova ordem climática sem a gente olhar gênero, né, os sistemas de gênero e de raça que organizam esses pilares de desigualdade e repensar como todo o tema da reprodução, dos direitos das mulheres nesse campo, ele vai ter que ser repensado a partir desses paradigmas. Isso já aparecia no Planeta Fêmea há 30 anos atrás, dizendo, olha, aqui tem uma ordem econômica que é sustentada nessa organização de um regime, de um sistema de gênero e raça, que, se a gente não dá conta disso, a gente não enfrenta com profundidade o problema da desordem ambiental do mundo. Acho que esse documento que sai da ECO e que incorpora algumas dimensões do trabalho de gênero, e eu conto isso porque eu acho importante a gente recuperar como que em cada momento tem os passos necessários a serem dados e o quanto que isso pode ou não impactar na vida cotidiana, né, das pessoas. Aquilo que também a Thay nos provocava no início, qual é mesmo a importância da gente participar de eventos, né, de governança global, da ONU ou de outras estruturas, como é o caso do G20. Então, essa experiência ali da ECO, ela repercute depois na na quarta Conferência Mundial sobre a Mulher, que vai acontecer em 1995 na China, que acabou se transformando na grande plataforma de ação para direitos das mulheres no mundo todo. Foi uma conferência com 30 mil participantes, em 95, na China, assim, 30 anos, ela vai fazer 30 anos no ano que vem. A delegação brasileira foi uma delegação que tinha aproximadamente 400 pessoas de todos os movimentos de mulheres que se mobilizaram naquele momento para participar, e que, pela primeira vez, cria um capítulo inteiro sobre meio ambiente. Então, entre os 11 capítulos da Plataforma de Ação de Beijing, que vai revisar o que é o marco legal regulatório sobre a situação, a condição das mulheres no mundo, das diversas mulheres do mundo, uma parte que entra na plataforma é meio ambiente. Na perspectiva do que era em 95, com as informações que a gente dispunha, com os dados que estavam colocados, mas ali há um compromisso dos 189 Estados-membros que estavam presentes na Conferência de Beijing, que assinaram esse documento, de se preocupar com o tema que envolvia mulheres e meio ambiente, e pensar como há que tanto um engajamento dos países para pensar em suas leis e políticas de proteção a, né, situações de violação de direitos em rupturas de ordem ambiental, quanto para pensar também o protagonismo das mulheres nessa agenda. E isso acaba repercutindo por dentro da Organização das Nações Unidas em algumas decisões, em alguns passos que podem ser importantes para a gente. Em 2018, o Comitê para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, o Comitê CIDO, ele vai fazer uma recomendação, que é a recomendação número 37, que trata exatamente da questão aí já associada às mudanças climáticas, ao contexto de mudanças climáticas, que é sobre
as relações, né, as dimensões das relações de gênero na questão de redução de riscos, de desastres, no contexto das mudanças climáticas. Então, a convenção mesma, que é de 1979, ela não toca nesse assunto. Acho que ela caiu. Não foi só para Denise, mim, né? Caiu para todo mundo. não, Denise, você ficou no mudo. Sim, foi para todo mundo. Caiu para todo mundo, né? Agora É, voltamos. deu um Pronto, sustinho. deu um sustinho. Eu parei aonde? Estava falando da convenção. Isso. Foi? Bom. Você estava Então, falando que quando a a convenção Convenção de 79 não toca não nesse contemplou. assunto. Vamos pensar o que era o feminismo dos anos 60 e 70, né, que conseguiu essa vitória importante, né, que era ter uma convenção mundial que vai tratar dos direitos das mulheres. Essa convenção não trata do assunto de violência, ela vem depois da plataforma de Beijing, e nem trata de clima. Então, aqui há também, essa história nos conta como que parar para pensar isso que a gente está fazendo agora, né? Um grupo de pessoas sobre quais são as conexões entre o assunto das mudanças climáticas, as relações de gênero, e como é que isso pode impactar, né, repercutir para dentro dos organismos de governança global, multilateral, para que isso possa reproduzir-se depois em leis nacionais, leis estaduais, leis municipais e reduzir o tamanho dos riscos das mulheres, ele é um elemento de construção. Então, a convenção não trata desse assunto. Anos depois, o próprio comitê que vai monitorando a convenção diz: bom, mas este é um assunto super importante, porque estamos, né, assistindo aos processos de desastres em contextos de mudança climática, e aqui tem um tema que a convenção não tratou, mas que o comitê da convenção tem que tratar. Então, eles criam uma resolução, que é essa 37, que vai ter 4 capítulos temáticos mais importantes, assim, que é um sobre os princípios que a gente pode e deve, que os governos podem e devem aplicar às ações de redução dos riscos em situações de mudança climática, que envolve o tema da igualdade e da não discriminação de forma substantiva, né? Quando se tomam medidas, se tomam decisões, se implementam políticas, a questão da participação e do empoderamento de mulheres e meninas no processo de construção dessas políticas, no desenho dos resultados, dos esforços imediatos, o tema de transparência e acesso à justiça, né? A ideia também de que as decisões que forem tomadas, elas têm que ser transparentes ao público e têm que garantir um nível de acessibilidade aos padrões de justiça para quem for atingido. E depois a resolução ela trata de princípios específicos da convenção sobre uma coisa que vocês duas falaram, Viviana e Marília, muito fortemente, que é a construção de dados sobre o assunto, como se faz a avaliação, se constroem dados, qual é a coerência das políticas que se aplicam a partir exatamente da informação, como é que se mobiliza a cooperação internacional, a alocação de recursos e o quanto em situações de desastres extremos há um compromisso de várias agências, não só as do território, né, em apoiar com recurso substantivo, toda a questão da participação não governamental, mas também pensar os atores que não são do Estado, mercado, e outras forças políticas, aonde é que eles podem atrapalhar ou ajudar no momento específico da redução da mitigação de riscos decorrentes de desastres de clima, e qual é a capacidade de desenvolvimento, acesso à tecnologia, por exemplo, vai ter internet, não vai ter, que podem levar à defesa principal, que é o direito das mulheres estarem em situações de risco o mais livre possível de violência de gênero, né, contra mulheres e meninas, com acesso à educação e informação, com acesso à saúde, com liberdade de movimento, que não sejam confinadas ou obrigadas a estar
em abrigos e que isso possa levar a um direito de trabalhar e de ter um estándar adequado de moradia. Então, digamos, essa coleção, né, essa revisão de princípios fundamentais de como tratar com populações em situações de eventos climáticos, ela não sai do nada. Ela tem um processo de construção que vem vindo e que, neste caso específico do G20, ela aparece mais timidamente do que poderia, na medida em que a gente já tem algumas orientações, né, do sistema ONU, do sistema global, ao qual o Brasil é vinculado, o Brasil assinou a convenção, ratifica, participa do sistema, e poderia, no mínimo, trazer para os grupos de trabalho que vão tratar desse assunto, né, uma linguagem tão incisiva quanto são as linguagens do campo do direito de direitos humanos, né? As pessoas realmente têm o direito a não serem discriminadas, elas realmente têm o direito, e isso tem que ser observado na hora de se pensar desenhos de soluções, encaminhamentos de políticas e tudo mais. Então, eu vou concluir aqui. Eu acho que a gente tem uma tarefa, né? E acho que tem pessoas presentes aqui que têm vivido isso de diferentes maneiras no Brasil, mas eu acho que a gente tem uma tarefa agora de construir de uma forma muito sólida, e isso vai ter implicações nas COPs, né, nessa do Azerbaijão, mas principalmente na COP do ano que vem em Belém do Pará, qual que é a plataforma da contemporaneidade que envolve pensar, de um lado, a mitigação, a redução de riscos de mulheres e meninas em situações de emergência climática extremas, e isso é muito sério, né? Porque aí há registro do que aconteceu com o tsunami na Indonésia, né? As meninas que ficaram órfãs, toda a questão da saúde reprodutiva das mulheres naquele momento, o seu reacesso a um mercado, ao trabalho, a uma renda. Então, já tem o que aconteceu no Katrina, né? Com toda a gentrificação da reconstrução, onde a população negra, que era dona daquele território, foi sendo expulsa progressivamente para arrumar a cidade no pós-furacão, e isso implicou em aumentar o processo de desigualdade naquela região e não reduzir, né? E se usaram milhões, sei lá quantos milhões, Viviane, você deve saber melhor que eu, de dólares para reconstruir aquilo, sem que isso tenha sido distribuído exatamente para a população que mais sofreu. Então, acho que aqui a gente tem, se a gente pensar no Haiti, no terremoto, uma das informações que surgiu fortemente era o padrão de violência sexual contra as mulheres. Quando a gente pensa no terremoto do Haiti, a gente lembra do assunto da violência sexual contra as mulheres, e ele foi tão absurdo que virou realmente uma audiência do Conselho de Direitos Humanos da ONU, foi levada a denúncia, tentaram se identificar, se viu que as forças internacionais que foram ajudar tiveram um comportamento horrível, e muitas delas foram, né, foram exatamente digamos, os exércitos da salvação que perpetraram uma série de abusos sexuais em série contra as mulheres haitianas. Então, informações de como que uma situação de emergência climática extrema ela pode ser disruptiva, desorganizar e aumentar enormemente a experiência de violação de direitos, e que os processos de reconstrução podem levar a algo que era pior do que era, né, que fique pior do que era antes em termos de desigualdade. Isso está aí para nos mostrar que pensar os próximos, este momento do G20, mas também a própria revisão da plataforma de Beijing, que vai acontecer em março em Nova York, que vai discutir o capítulo do meio ambiente, que pode ser uma oportunidade, né, dessa experiência brasileira repercutir de uma forma orientada, consistente, com propostas muito precisas, e depois referendadas numa COP. Eu acho que ela é uma das trilhas, sabe, Marília, assim, é a nossa trilha, digamos, nesse processo do G20, no processo de debate de governança global, que merece ser pensada, trabalhada, construída, e eu acho que a oportunidade de estar conversando com você sobre isso é sensacional, exatamente porque junta elementos aí para consolidar
algumas propostas muito concretas. E aí eu concluo dizendo, eu acho que quando a gente pensa nisso, obviamente o que vem até o quanto se reproduzem situações de discriminação e desigualdade, etc. Mas eu acho que vale muito. Ah, ela caiu de novo. Ela caiu de novo. Ó, na hora que ela ia falar, eu acho que vale muito. Deixa eu ver. Tá voltando, tá voltando. É, que não acontece no ao vivo, né? Ninguém... O máximo que acontece é um desmaio, talvez, mas Todo mundo a pessoa caiu? Não, continua só na eu sala. caí. Não, só você. Deus, bom, parece que tem porque quando tem um vento no Rio Grande do Sul, a gente começa, ai meu Deus, vai chover, vai cair tudo, vai acabar tudo. Tem É, um trauma que eu tenho certeza que a Temis vai contar na próxima. Mas eu quero dizer o seguinte, concluindo, que eu acho que vale muito a pena a gente pensar também no feminismo como uma força da natureza, né? O feminismo antirracista, o feminismo que está olhando para essa estrutura de desigualdades e pensar no protagonismo que essa força política tem para promover mudanças, não só, né, para sofrer os impactos desses sistemas de desigualdade, mas também para ser propulsora de um outro pensamento, uma outra forma de ver as coisas, de medidas muito concretas. Acho que coisas que vocês falaram aqui, né, os filhos e filhas do vento, bom, como é que isso pode ser diferente? Qual é o papel que as mulheres em várias comunidades estão cumprindo de preservação e de apontar soluções que sejam sustentáveis e igualitárias. Então, que concluo assim dizendo que estou super honrada de estar na presença de vocês fazendo essa conversa hoje. muito obrigada, Denise. Pessoal, a gente teve um grande apanhado, assim, né? Cada uma explicando de uma forma, mas um grande apanhado da história. E uma ótima contextualização em relação ao porquê é tão importante a gente estar aqui falando sobre o G20, que como a Marília falou, né? Parece que são coisas, dá uma frustração, uma certa frustração, parece que são coisas que não tem muito o que a gente fazer, mas acho que essa complementação da fala da Denise é muito interessante, assim, como é que essas linhas aparecem, né? Essa palavra, esse termo aparece num tratado, num tratado internacional, como isso vai avançando. Eu vou abrir aqui para perguntas e respostas, a gente tem mais um pouquinho menos do que 30 minutos, e aí eu queria chegar a algumas pessoas novas agora também. Então, eu queria abrir aqui para perguntas, ou para quem quiser complementar alguma informação que foi falada. Foi muita coisa, foi muita informação, mas muito obrigada pelas contribuições. Quem quiser falar. Paulo, você podia explicar para a gente o que que é Sherpas, né? Não, mas tem Aproveita. gente bem mais qualificada que trabalha com clima e tal, não, que sabe. Não, mas o nome veio do povo que fica ali embaixo do Himalaia, né, que sofre muito, na verdade, e eles que fazem a trilha, de novo, globalização e capitalismo, né, dos ricos que se aventuram e pagam milhares de dólares para poder subir o Himalaia. Então, Sherpa é uma apropriação de nome de um povo, né, de uma comunidade ali do Himalaia, né. Inclusive, hoje, quem está ali não chama de Sherpa, que é como se fosse, sei lá, meio Paraíba, né? Então, aquele Sherpa, ele tem um nome e tal, né? Mas eu acho que quem trabalha com clima aí com mais propriedade, acho que foi bem explicado aí, né? A minha contribuição é breve, né? É só conectar com essas várias falas poxa, que eu aprendi tanto, né? E dizer que também que isso é um processo em cadeia. A revisão, né, que vocês lideraram na,
na CEDAW no Brasil agora em maio, né, ela pode e deve contar agora, ela tem vários elementos ali, vários blocos que foram construídos também para trazer elementos de negociação agora, né? O CEDAW é um dos comitês da ONU que revisa Tratado de Direitos Humanos. Ele é muito aberto, ele esquece esse legalismo. Ah, poxa, eu só posso defender aqueles direitos que estão ali no texto da Convenção de 79. Isso aí a Denise explicou que já foi por água abaixo, né? Mas, além disso, né, o Comitê CEDAW, ele não trata apenas de desigualdade da posição da mulher em questão de direitos, mas ela extrapola, ela fala desigualdade, primeiro, da mulher na vida pública e privada em geral, né? Então, ali no documento de revisão do Brasil, que é o documento final que o CEDAW elaborou, tem questão de mulheres e clima, né? Mulheres, paz e segurança, né? Inclusive elaborando em vários contextos brasileiros territoriais que podem ser, né, intercambiáveis, que tem um diálogo, né, com paz e segurança, não só nesse contexto militar tradicional, mas num contexto militar brasileiro grande, né? É, as mulheres indígenas conseguiram colocar ali na CEDAW, né, o efeito de gênero, por exemplo, do marco temporal, né? Pela primeira vez, né, o CEDAW trata, né, sempre sobre a questão de mulheres indígenas, tem uma recomendação geral para isso, né? Então, ali também, nesse trabalho do CEDAW, tem, por exemplo, não sei, aspectos, né, talvez de gênero sobre o desenvolvimentismo, né? Como é que, de repente, vocês, mulheres, podem liderar, por exemplo, um desenvolvimento além do PIB, né? Então, toda essa questão bem viver, né? Ubuntu, Temporã e tal, eu acho que, né, se eu puder dar essa contribuição daqui de Genebra, é isso, né? É uma revisão recente, né, de maio, e ali ela pode trazer vários elementos para se avançar numa pauta de gênero pelo G20. A vantagem é que o Brasil aceitou ela, né? A gente não viu nenhuma e não teria o porquê não, né? Não teria por que ter. O Brasil aceitou, né? Bom, implementação é uma outra coisa, mas ali foi plantada uma semente importante, né? Vou deixar essa contribuição aí. Estou por aqui, obrigado. Obrigada, Paulo. Alguém gostaria de fazer mais alguma contribuição? Eu estava olhando aqui, a gente fez um projeto, o projeto da CEDAW, né? Então a gente fez um sumário dos relatórios que a sociedade civil enviou para revisão. E aí eu estava justamente pesquisando aqui, eu encontrei que algumas organizações citaram gênero e clima, mas foram poucas, assim, foram enviados 40 relatórios e só 3 citaram, da Coalizão Negra por Direitos e 2 relatórios de organizações indígenas, que era de se esperar, né? Acho que são afetadas de maneira mais direta. Denise? Eu queria fazer um comentário e uma pergunta para dizer para Marília. O comentário é o seguinte: sempre parece abstrato a gente trazer essa frase, esse texto, Opa. Voltou. Sempre parece abstrato a gente trazer isso, né? Se esforçar tanto para estar num evento maior e incluir ali uma frase, um parágrafo, olha as mulheres, olha a raça, as relações de gênero, as desigualdades, etc. Mas depois isso funciona um pouco como uma escadinha. Depois, quando o Brasil vai fazer agora a Política Nacional de Clima, olhar, e aí essa pergunta é para você, Vivi. Você falou que é difícil ainda, né?
tem uma estrutura de desigualdade que, quando vai se fazer um documento como esse do G20, isso não aparece o suficiente. Onde é que está o racismo e onde é que está o sexismo? Então, pensar que o que a gente pode estar discutindo hoje no G20, e depois o ano que vem, isso vai ser reproduzido em políticas nacionais, em recursos para lidar com questões de populações que estão, sei lá, em situações particularmente expostas à desigualdade, à discriminação, e que vão sofrer excepcionalmente o impacto das mudanças climáticas. Então, tem digamos, uma construção que parte dessa frase que a gente coloca aqui, desse parágrafo que a gente coloca aqui, que vai se desdobrar numa lei nacional, numa política nacional, e depois talvez numa estadual e talvez numa municipal, e que vai ser o protocolo que vai ou não ser utilizado numa situação de crise em determinado local. E aí a minha pergunta para você, Vivi, é como é que você vê o desdobramento dessa possível introdução, né, com maior vigor, digamos, desse debate na construção aí das políticas nacionais de prevenção, e o quanto a Oxfam, e aí você podia contar um pouquinho, né, da Oxfam também, está envolvido em repensar aí as políticas nacionais de clima e ver o tema das desigualdades dentro delas. Essa era a minha pergunta. Obrigada, Denise. Eu gostei muito de te ouvir. Acho que foi muito potente, assim, perceber essa linha, né, que vai conectando, né, os anos, as lutas também e esses espaços, e perceber que eu concordo inteiramente com Marília, né, de que esses espaços eles não são suficientes, né, mas que eles são espaços que eles são determinantes, embora não sejam suficientes, né? São os espaços hegemônicos. Eu tendo a pensar como Audre Lorde, de que as ferramentas do mestre não vão desmantelar a casa grande. Então, nós precisamos de uma ordem outra, né? Então, se nós estamos, se esses espaços, né, são espaços que regem um pouco a dinâmica, então é a partir daí, mas não com a mesma lógica, né? A gente precisa de lógicas contra-hegemônicas para que de fato a gente consiga estruturar, né, a mudança, e uma mudança que seja boa, né? Uma mudança que seja boa para as pessoas que hoje estão em situação de vulnerabilidade. E eu gosto de fazer esse destaque porque quando a gente pensa em desenvolvimento, a gente tem trocentos modelos de desenvolvimento, né? E nem todos eles são sustentáveis, por exemplo, né? Nem todos os modelos de desenvolvimento são inclusivos, por exemplo, né? Até hoje, o que a gente tem visto dos últimos anos para cá são modelos de desenvolvimento da pandemia para cá, que eles têm provocado uma alta concentração de renda. Então, é muito possível você se desenvolver e você não diminuir, por exemplo, a distância, né, entre os mais ricos e os mais pobres, ou seja, você se desenvolve, mas não diminui desigualdade, porque você só prioriza o lucro e a concentração. E quando a gente pensa nessa dinâmica, pensar o movimento e o modelo, né, de distribuição de riqueza, de produção de riqueza, de sustentação da vida, é preciso, porque a gente precisa entrar numa lógica sustentável, né, de fato, né, que a gente tem uma relação outra com o planeta e uma relação outra, né, com as populações nos territórios, e isso começa, né, desse processo de produção, né, porque a gente tem produzido energia limpa a preço de sangue, né? Então, essa energia não é tão limpa assim, né? E para nós, na Oxfam, né, a gente vem trazendo essa dinâmica de pensar a questão climática a partir de um eixo de justiça, né? De pensar justiça climática. Né? E quando a gente pensa justiça, a gente está pensando a partir de que tem uma dimensão de desigualdade a ser considerada e a ser reparada nesse contexto.
é importante cada palavrinha dessa que entra nesse documento, porque pior seria se não tivesse, né? Um documento que não faz menção àquilo que não existe, aquilo que não está registrado não existe. E eu me lembro muito que uma das principais lutas do movimento negro, por exemplo, no Uruguai, foi para que o termo raça voltasse a constar no censo, porque no Uruguai eles tinham tanta certeza de que eram apenas brancos que eles nem perguntavam a raça, embora a população negra estivesse ali. Então o censo não perguntava raça. E porque o censo não perguntava raça, não havia um número para a população negra. E como não havia um número, não havia política pública. Então, a luta do movimento negro por anos foi que se perguntasse raça no censo para que essa população fosse visibilizada. Ah, perguntou, então agora o censo, então essa população existe. Se ela existe, eu posso fazer política pública. Então, a gente faz esse mesmo segmento, né? Os avanços, né, que a gente tem nesses documentos, eles são instrumentos para que a gente cobre a coerência dos governos, né? Para que a gente cobre do governo brasileiro o cumprimento daquilo que ele se comprometeu a fazer. A gente exige o alinhamento, né, dos marcos, de dizer assim, olha, esse plano ele não está coerente com essa declaração aqui, né? E então possibilita que a gente consiga, de fato, na prática, fazer com que o avanço ele se materialize. Então, a gente vai trabalhar fortemente, tanto para a continuidade dessa centralidade da discussão da desigualdade no G20, na transição para a África do Sul. A gente já teve dois encontros com a sociedade civil na África do Sul, como Marília bem colocou, essa participação, o nível de participação da sociedade civil, é, a partir da presidência do G20 no Brasil é algo que é novo, mas a África do Sul gostaria de manter, né? E a gente espera continuar no G20, aprofundar no nosso trabalho na COP a dimensão de justiça climática, a relação, né, entre concentração de renda, produção, né, de pegada de carbono e impacto na vida dos mais pobres, para que a gente possa posicionar mesmo, né, que a gente tem países, economias ricas poluindo o mundo inteiro, impactando a vida dos mais pobres e nem sequer pagando por isso, pautar novos modelos de desenvolvimento, né, e pautar principalmente, né, a agenda da Oxfam dentro do financiamento climático, que as potências poluidoras elas financiem, né, essa transição energética é, dentro do sul global, né, e a criação de fundos que possam, né, permitir que o sul global tenha sua transição financiada, mas principalmente falar sobre o cancelamento da dívida. Não tem como nenhum país do sul global, né, conseguir pensar em financiamento climático com a dívida só aumentando, né? Então, pensar o cancelamento da dívida, porque a escolha dos países é pagar juros ou fazer a sua transição, né? Então, a gente vem atuando fortemente nessa denúncia, né, desse sistema, né, desse capitalismo, bancário que, né, endivida países, economias inteiras e interdita a possibilidade de construção de financiamento do Estado, inclusive para a transição energética, né? E nesse lado a gente busca fazer isso a partir de um enfoque decolonial, né? A Oxfam vem se esforçando, enquanto confederação, né, para um decolonizar-se, entendendo o seu papel, né, nesse processo, né, de pensar essa filantropia global surgindo como um braço da colonialidade. Então, como é que você se revisita e você vira outra coisa, né? Então, a aprendizagem e o protagonismo dos países do sul global na construção dessa narrativa que a organização vai usar para incidir nessas agendas. Espero ter respondido. Obrigada, Juliana. Sensacional. Respondeu além, como sempre. Muito obrigada. Alguém tem mais alguma pergunta, alguma colocação, alguma contribuição?
Eu teria uma pergunta para Marília, se ela topa, que é como é que as organizações ambientalistas estão incorporando ou não esse debate sobre gênero e raça por dentro do marco aí da justiça climática, como a Vivi trouxe. Como é que você vê isso, Marília, e o que que você acha que seriam alianças possíveis, desafios, como é que isso está Eu rodando acho que a aí? Marília Eu acho, caiu. eu acho que a Marília caiu e ela A não conseguiu Marília voltar. caiu. Ela falou que ela estava com a internet meio ruim. Fica para a próxima, então, quarta-feira eu pergunto. Alguém tem mais alguma contribuição, alguma pergunta? Ela Ah, eu voltou agora. gostaria. Oi? Pode falar, Voltou, pode falar. Marília? Voltou, mas pode perguntar, Juana. Assim ela já chega Não, eu ouvindo ia e a trazer uma Denise. colocação mesmo, que eu tô quietinha, eu sou geralmente um pouco mais participativa, mas tô aqui absorvendo esse conhecimento primordial, assim, para o que já está presente, prestes a acontecer, e pensando já estratégias também, coletivas e individuais para estar nesse espaço, né, diante da pessoa que eu sou, a configuração que eu carrego. Quero agradecer também, muito. Queria agradecer o convite enorme, estou adorando, ansiosa já para quarta-feira. Quarta e quinta-feira, já que você está no Rio, tem presencial também. Marília falou que ela está tentando voltar. Você está ouvindo a gente, Marília? Porque a Denise tinha uma pergunta para ti. Não sei se ela ouve. Coisas que não acontecem no presencial. Dá um sketch bom de comédia isso, né? Você no presencial ficar assim, tô te ouvindo. Não, ela caiu de novo. Agora, Ela não tá. pensar que a gente passou anos nessa dica, né? É, Durante a pandemia e é verdade. Bom, eu não sei se a Marília vai conseguir, então vou deixar aqui aberto para que se alguém quiser fazer mais uma colocação também, alguma contribuição ou alguma pergunta. Oi, pessoal. Eu gostaria de ter participado desde o início, mas foi impossível. Então, eu estou até quietinha aqui só ouvindo. Mas pensando em G20, pensando em construir um mundo mais justo e sustentável, tanta desigualdade social, né? A gente percebe que os moradores de rua está cada dia mais aumentando, né, nas grandes capitais. Então, isso é assustador. E até mesmo nas cidades do interior, como eu visito algumas cidades do interior do Rio de Janeiro, eu fico apavorada com a situação, das pessoas em situação de ruas. E isso não é normal, né? E quando vem uma potência tão grande para discutir sobre vidas justas e sustentáveis, é, é muito importante que se percebe-se quem são essas pessoas que estão em situações de vulnerabilidade. Quem são essas pessoas, né? Porque o número de moradores de rua vem aumentando tanto, moradores não em situação, né? Que morar, ninguém está ali porque quer, porque vem aumentando tanto. E também eu sou de uma categoria, categoria de trabalhadoras domésticas, uma coisa que não é comum são mulheres trabalhadoras domésticas com 80, 90 anos sendo resgatada em trabalho análogo à escravidão. Nós não podemos ver, deixar isso passar como uma falta de mobilização. O caso da Sônia, da trabalhadora Sônia, é, é uma, é uma, é uma situação imperdoável
que a Sônia foi resgatada, um trabalho análogo à escravidão, e a mesma família que a resgatou apossou da Sônia, levando a Sônia de volta para aquela mesma família. Então, isso não é normal, né? Então, como que a gente vai, como que a gente leva esses assuntos para um momento desse? E vai ter grandes potências do mundo discutindo esse tema tão importante. Então, onde que a gente se coloca nesse lugar? Como mulher, como mulheres de uma categoria que sempre foi discriminada, uma categoria que já é a maior categoria do Brasil. Nós não estamos ali no G20 para discutir categorias, né? Mas onde que nós colocamos essa situação, da situação das pessoas que estão aumentando a situação de rua, do trabalho análogo à escravidão, com a categoria de trabalhadoras domésticas e com a categoria de trabalhadores em geral, né, que não é só doméstica, que são encontrados em trabalho análogo à escravidão, que acabou, tem um mês atrás, saiu mais uma lista suja de empregadores que cometeram o trabalho análogo à escravidão. Como que a gente leva tudo isso para um G20? Obrigada pela contribuição, Maria Isabel. A Ruana levantou a mão? Levantei, Maria Isabel, muito obrigada assim por você tocar nesse tema. Faço parte de um grupo recente, novo, criado no Rio de Janeiro, para uma iniciativa muito alinhada com o Tribunal de Justiça do Rio, e para pautar um observatório sobre as pessoas em situação de rua na cidade do Rio de Janeiro. E fiquei muito, infelizmente, não sei se surpresa ou frustrada, porque eu descobri recentemente que das cidades, né, das capitais brasileiras, o Rio de Janeiro ainda está extremamente desmobilizado com um comitê que já foi uma política pública estabelecida, e o Rio de Janeiro é o único que não tem o comitê, esse CIAMP Rua, para pensar política pública, né? Uma nova reformulação desse grupo para pensar política pública específica para a cidade. Está aguardando a tramitação, precisa de assinaturas, né, na Câmara de Vereadores do Rio, depois a possível sanção ou veto do nosso atual prefeito, Eduardo Paes. Então, realmente é muito. A gente encontra ainda, né, nessas ferramentas, eu fico pensando aqui com o que foi falado, principalmente tocando no que tange, né, a governança global, não só internacional, mas a doméstica também, né, como outras conexões estaduais também podem fortalecer as iniciativas que muitas vezes ainda partem, né, da sociedade civil. Então, tem um movimento da sociedade civil que está fazendo uma pressão para que o tema avance, e gere, né, apresentando isso muito graças a dados que foram gerados. Depois de muito tempo, foi gerado um censo com muitos déficits, mas um censo foi elaborado pela Prefeitura do Rio de Janeiro para mapear as pessoas em situação de rua, mas aí só a nível municipal, o que infelizmente ainda é uma grande perda. A nível estadual as coisas ainda estão em outro patamar. Mas queria muito agradecer por trazer, compartilhar essa informação enfim, endossar mesmo, fazer coro a essa ausência gritante. Obrigada pela contribuição, Ruana, também. Um adendo aí com o que a Maria Isabel já tinha falado. Eu vou abrir para uma última fala, antes da gente encerrar, já está chegando no horário. Passou rápido, né? Alguém tem mais alguma contribuição antes de eu fazer os nossos encaminhamentos? Não? Então, Só repercutir a fala da Maria Isabel, eu acho que o que ela traz é muito importante. Está em estado?
Sim, a gente está te ouvindo. É, olha, Isabel, eu acho que o que você pontua é fundamental e acho que este é uma situação exatamente em que aqui tem né, uma pressão, digamos, para para se mudar a lei, que foi finalmente apenas mudada em 2015, né? Ficou a consolidação de leis do trabalho é de 43, levou 70 anos para que as trabalhadoras domésticas no Brasil conseguissem ter formalmente os mesmos direitos. E agora essa luta para implementar esses direitos, né? Acho que ter tido a convenção da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, sobre o tema, ter aprovado a convenção, foi um elemento importante, e acho que o, o- os dados, né, que mostram o padrão de desigualdade desta categoria profissional, que é a maior, talvez a maior categoria profissional do Brasil, né, em torno de 6 milhões de trabalhadoras, majoritariamente mulheres e negras, é a, assim, o melhor exemplo de como operam esses sistemas que a Viviana falava no início, onde combina raça, gênero para produzir desigualdade. E é muito importante você estar aqui nessa conversa hoje e a gente produzir compromissos continuados de trazer o tema e trazer o tema para os fóruns e de pensar também as intersecções, né, dessa, dessa temática e dessa situação com o que vem acontecendo de mudanças climáticas no Brasil. Eu acho que foi, sim, quero super te agradecer por estar aqui, por falar e por compartilhar com a gente essa também caminhada de vocês. Então, de minha parte, agradecer todo mundo pela disponibilidade, pelo compromisso, por estar pensando sobre o assunto, estar falando sobre o assunto, estar se engajando com a mudança que é absolutamente necessária, né? Eu lembro que no fim, na semana em que o Trump é eleito, né, que tantas coisas difíceis no mundo aconteceram, a gente manter assim né, o nosso encontro, isso nos coloca um pouco naquilo de estar adiando o fim do mundo, né? Vamos empurrar assim como reconstruir nossas sociedades para numa outra direção. E eu acho que isso é muito, muito especial mesmo. Muito obrigada pela presença de todo mundo aqui hoje. Muito obrigada aí pela, pela sua fala, pela fala de vocês duas, que eu não deu nem como para aprender o nome de vocês, porque como eu estou aqui no atendimento, no sindicato, então eu estou participando aqui em pedaços. Mas nós não podemos deixar, né, de pensar sobre a questão da trabalhadora doméstica, porque não podemos levar como uma questão comum, sem mobilização. Na passeata das mulheres negras em Copacabana, esse ano, eu estava lá com a plaquinha Sônia Livre, então, hashtag Sônia Livre. Tinha pessoas que vinham me perguntar quem é Sônia, numa passeata de mulheres negras. Então, aquilo me incomodou muito. Como que você está numa passeata que é, que é uma passeata que ela é bem divulgada e muitas pessoas ali não sabem quem é Sônia. Então, aqui no Brasil se normaliza, no Brasil e na América Latina, né, que é os países que têm mais trabalhadoras domésticas, normaliza que a trabalhadora doméstica não são pessoas, não são trabalhadoras, não são pessoas normais, porque o que aconteceu com a Sônia, eu estou falando com a Sônia, é porque é inadmissível o que acontece com a nossa categoria, né? Então, é assim, inadmissível. São coisas absurdas. No Rio de Janeiro está acontecendo o G20, vai ser feriado municipal.
Nesse intervalo, eu atendi um empregador furioso porque é feriado também para a trabalhadora doméstica. E o sindicato emitiu uma nota, teve que emitir uma nota que é feriado também para a trabalhadora doméstica do município. Então, até isso eles não admitem. Então, por que a trabalhadora doméstica não pode? Ela pode sim trabalhar o feriado, mas que trabalhe que seja remunerado, não é hora extra, é trabalho remunerado. Então, assim, é o absurdo do que se acontece dentro de uma capital. Imaginem no interior, em um trabalho que não tem fiscalização obrigatória. Uhum. No trabalho doméstico, né? Fiscalização obrigatória no trabalho doméstico, não é? É isso. Obrigada. Obrigada pela contribuição. Eu fico imaginando também as domésticas que não são sindicalizadas, né? Que também ainda não têm muito acesso aos direitos e não tem com quem conversar, não tem a quem recorrer. É um trabalho realmente muito importante. Gente, a gente já está chegando no nosso final, já chegamos a 1 hora, então eu vou dar aqui umas últimas informações. A gente tem outro encontro na próxima quarta-feira, nesse mesmo bate-horário. Quarta-feira, às 11 horas, das 11 a 1 também. A gente vai ter a Amália Fischer como convidada, a Amália do Fundo Elas Mais. A Marília vai estar aqui de volta, sei nem se ela já conseguiu voltar. A Jéssica Pinheiro, da Temis, vai poder compartilhar um pouco como é que foi essa experiência na situação do Rio Grande do Sul, né, das últimas catástrofes climáticas que ocorreram. E a Juliana, que está aqui hoje, espero que ela se sinta melhor até quarta-feira, para que ela possa contribuir mais. Além disso, a gente está esperando um vídeo também da Bima Paliacal, que é uma indiana, que ela deve mandar um vídeo curto para a gente, para falar um pouco da situação das mulheres Dalits, direitos das mulheres Dalits na Índia. Então, a gente vai ter uma contribuição internacional, já dando a prévia para o nosso encontro presencial, que vai ser na cúpula social do G20, no dia 14. Então, quarta-feira a gente se encontra online, quinta-feira a gente se encontra presencialmente, às 9 horas da manhã, lá no Galpão Cobra. A gente vai mandar todas as informações de inscrição tanto por e-mail quanto no grupo de WhatsApp. Tem que se inscrever, tem que pegar um crachá para poder entrar na cúpula social, então estarem atentas a isso, pode haver uma fila, e a gente vai conseguir se encontrar pessoalmente, presencialmente. Algumas pessoas que estão aqui também vão estar lá, então aguardarei vocês. Maiores informações, quem ainda não entrou no nosso grupo de WhatsApp, tá aqui o link. Eu também mandei por e-mail, vocês podem entrar. No e-mail que vocês receberam com o link da associação também tem o link do grupo. Vocês vão ver que eu fiz alguns comentários lá no nosso grupo do WhatsApp. O nosso modelo de cobertura colaborativa, ele envolve a gente também pegar ali algumas informações. E, por último, e não menos importante, a gente tem uma breve avaliação com 3 perguntinhas. Ingrid, você pode colocar aí a nossa avaliação? Aqui pelo Zoom mesmo, para que a gente possa ter essa. Algumas pessoas já foram embora. Vocês estão vendo? Ainda não saiu, Vocês não. conseguem ver? Agora foi. É. Apareceu para Foi? vocês a avaliação na tela? É uma enquetezinha? Não? Agora, E aí agora, gente? Agora sim. agora foi. 3 perguntinhas, só para a gente receber algum feedback e poder seguir. No mais, nos vemos quarta-feira, no mesmo bate-horário. Espero que vocês tenham gostado do nosso encontro. Eu agradeço um montão. 4 Até, pessoas tchau, responderam. tchau. Até quarta-feira, pessoal. Uma boa tarde, Até um quarta. bom restinho de Muito semana. obrigada, Viviana, de Obrigado, novo. gente. Obrigada, Roana. Muito Obrigado. obrigada. Obrigada. Tchau, gente. Um Tchau. cheiro. Obrigada a Obrigada, vocês. gente. Tchau, tchau. Tchau, Tchau. tchau.
Posso encerrar a enquete, Tânia?